Olá, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu estou aqui com o Gabriel, com a Fernanda, que são membros do Ministério Mudando de Vida, recentes estavam aqui no Brasil e, por intermédio de um sonho de uma vida, né, hoje estão em Berlim e vão contar um pouquinho da história para vocês. O que é uma vida de oração, de jejum, de consagração, colocando em prática as direções que saem do altar, levando a sério as coisas espirituais. Hoje eles vivem os sonhos de uma vida. O Gabriel hoje casou com a Fernanda, Fernanda realizou os sonhos do casamento, viveram testemunhos gloriosos, o casamento foi uma glória, mas hoje nós vamos trazer uma história que é literalmente, como eles mesmos vão falar agora, atravessaram o Jordão, literalmente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Bispo. Tudo bem? Gabriel, Realmente, pode falar, Fer. nós vivemos a palavra de que foi Josué quando ele atravessou o Jordão e tudo aquilo que nós aprendemos na igreja durante o período que nós estivemos no Brasil, todas as nossas lutas, as nossas guerras, né, tudo aquilo que a gente venceu aí, nos deu base para a gente chegar aqui e hoje ter uma estrutura para lutar e guerrear guerras de conquistas, assim como a palavra falou de Josué. É Verdade. importante, é verdade. É importante só frisar algo interessante, que vocês, os pais, a família de vocês, né, oraram muito, buscaram muito, deram a vocês uma base, uma estrutura. É muito importante isso, porque a bispa ensina sobre isso, né? Nessa base, a mesa, a família, os ensinamentos, os direcionamentos. E vocês se conheceram no ministério, se casaram. O casamento de vocês foi a realização de um sonho de uma vida também, né? Tanto para um quanto para o outro. A maneira que Deus trabalhou no casamento de vocês, o último testemunho de vocês, vocês contaram ainda aqui no Brasil, que vocês, às vésperas do casamento, Deus ali supriu de uma forma gloriosa, mas vocês foram ousados, principalmente você, Gabriel, foi ousado, fez uma oferta, deu a Deus aquilo que Deus estava requerendo de você naquele momento, e sem entender, né? Não quis entender, você decidiu crer em Deus, e você ainda mencionou no testemunho que Deus supriu de uma forma que você não sabia, né? De tantos lados que Deus mandou e supriu. Mas a realização do sonho de uma vida foi esse emprego que você está hoje, né, em Berlim. É uma empresa que eu não vou falar, eu vou deixar que você fale, né, com muita glória, aonde Deus te colocou e o que Deus vem fazendo na sua vida a partir daquilo que a bispa fala, do dia 1, o dia da decisão, o dia de passar, fazer uma risca no chão, o dia de obedecer, o dia de sacrificar, o dia de dar a resposta certa. O que aconteceu, Gabriel? Só para essas pessoas entenderem a importância dessas decisões alinhadas com a palavra. É, assim, né, desde o começo, quando eu recebi a proposta de trabalhar, foram atitudes que requeriram muita ousadia que eu não tinha e que eu tive que perseguir a ter mais, né, aprender a ter. Então, desde o começo, né, da proposta que eu vi, eu queria, e eu falei assim, eu quero alcançar isso, até o dia que ligaram para mim e falaram, a gente quer fazer uma proposta formal para você, foi, foi exatamente atitudes que eu tive que tomar para poder acarretar esse tipo de resultado, né? Então, essa empresa em questão é a Bugatti, que é uma empresa que tem uma história muito forte. Acho que a maioria das pessoas, por mais que não conheça em profundidade, saiba por cima o que é, mas é uma empresa que, no meu meio, no que eu trabalho, sempre trabalhei, na verdade, seria talvez o World Class, né, que é nível mundial, é uma empresa que fabrica hipercarros,
Referência. uma referência nisso, né? E carros de luxo por preços totalmente absurdos, mas com aquela questão assim, né? Uma empresa que a mentalidade dela sempre esteve acima das outras na questão de qualidade acima de tudo, uma proposta, um sonho acima de tudo, né? A história dos fundadores é muito interessante porque eles tinham um sonho, eles tinham algo, e eles não queriam ouvir não, não dá, não posso. Quando eles ouviram isso, eles decidiram fazer eles mesmos, né? Então, no mundo em que eu trabalho, o respeito que tem por essa marca foi dado tanto a coragem e a ousadia deles, quanto aos resultados que tiveram. Então, fazer parte disso hoje é primeiro, né? A gente sabe que foi Deus que me colocou aqui, por tudo que aconteceu, mas se você olhar num quadro geral das coisas, é um grande reconhecimento, né? Eu acredito que para eu fazer parte dessa equipe, desse time hoje, é porque realmente eu tive que me vestir daquele tipo de personalidade, né? E eu percebo hoje que as pessoas que estão lá não há menos que um excelente. Chega a me assustar. Eu tanto falei para Fernanda várias vezes aqui de chegar do trabalho e falei assim, ó, você chega às vezes com um assunto, com uma questão que você domina e fulano de uma outra área, ele domina também. E eles dominam tudo que eles fazem, outros assuntos fora. Então, culturalmente, o nível dos trabalhos, dos projetos, é algo que é a primeira vez que eu tenho visto isso, e pela glória de Deus, e somente pela glória de Deus, eu tenho conseguido alcançar até o nível mais alto para eles, né? Foi me dito poucas semanas atrás, né? Eu fiz um trabalho aqui dentro, né? Esse é um trabalho recente, né? De projetos novos, em que foi me dito assim, olha, a gente nunca pensou que daria para ser feito desse jeito. E você nos apresentou algo que que eles chamam assim, aqui eles têm o termo, né, raise the bar, né, que levantou, vamos dizer assim, a barra, o Oxe, limite, né? E agora, se não for assim, a gente não quer fazer mais desse jeito. Então eu vejo que o favor de Deus esteve em todos os momentos, mas principalmente atitudes que eu fui forçado a ter, a não pensar pequeno, a não ter uma mente miserável e a superar tudo que eu achava que eu era bom, entendia, ou que o meu gosto, até onde o meu gosto ia, né? Até onde eu achava que eu era bom, eu achava que era estudado, aquilo foi apresentado assim, ok, mas precisa ir além. E eu acredito que decisões fizeram parte disso para eu poder estar aqui hoje. Eu acredito que se eu tivesse uma mente onde eu não pudesse alcançar ou achar que isso é uma coisa possível para mim, eu não estaria aqui. E Deus só pôde fazer por conta desse tipo de atitude que eu tive que buscar ter, né? Que eu tive que buscar acreditar no meu potencial. E isso é profético, porque eu lembro de tudo isso antes de acontecer. Eu recebi uma oração, uma unção, que a bispa falou no altar sobre isso recentemente, de uma vez que ela ungiu e que ela derramou sobre mim uma unção de habilidade. E ela falou assim: você vai ser o melhor no que você faz. E você vai ser reconhecido por isso. E eu acreditei naquilo. E hoje eu acredito que eu sou o melhor no que eu faço. Eu sei que tem muitas pessoas muito mais experientes e com estilos diversos, e hoje eu respeito e reconheço isso. Nunca subestime ninguém, mas eu acredito também em mim, que muitas vezes fui subestimado por mim mesmo, né, em poder alcançar algo. E eu lembro que Deus tinha colocado isso na minha cabeça muito antes. Eu tinha acreditado, mas eu acredito que o momento em que realmente essa atitude entrou dentro de mim foi nesse momento dessa oração que a bispa fez por mim. E quando eu recebi essa unção, esse óleo na cabeça, eu agarrei aquilo com a força da minha vida, né? E a partir dali, tudo aconteceu. Eu posso dizer assim, que a partir dali, eu arrisquei a vaga nesse lugar. Eu fui testado, muito testado, e tinham muitas outras pessoas sendo testadas e eu passei. E hoje eu estou aqui e me destacando, que é uma coisa assim que, olha, é difícil se destacar num lugar onde todo mundo é muito bom, né? Então eu vejo que Deus tem honrado aquilo que ele disse, e principalmente ele tem honrado as atitudes que eu tenho tomado quanto a essa questão, né? Quanto a essa força de vida,
colocar na cabeça assim, eu não quero sobreviver. Eu não quero viver minha vida e ter só aquilo. Eu quero mais, eu quero conquistar. Você olha as histórias da Bíblia, né? Homens poderosos, grandiosos, mas com uma utilidade. Eles tiveram a utilidade do reino. E eu falo assim, se tudo é para a glória de Deus, e eu quero que a minha vitória, o meu sucesso seja para a glória de Deus, seja para estabelecer que Deus foi dono de tudo isso, que Deus fez acontecer tudo isso, não fui eu, não foi por minha força, mas foi por Ele, né? Então eu não tinha força, Deus me deu força, e é por isso que as coisas são. Então eu acredito que muito disso veio dessa palavra, veio dessa unção que foi dada e dessas atitudes tomadas a partir desse momento, né? Que foram cruciais até hoje. É importante, Gabriel, reforçar, né, essa unção que você recebeu da bispa, que ela, a bispa, já ungiu várias pessoas, ela unge várias pessoas, né, e é algo que ela orienta, né, pelo Espírito, assim como você mesmo frisou, você creu, né, tudo está ligado a crer, a tomar posse, né, a receber isso e possuir isso como herança. E isso foi tão vivo dentro de você que mesmo em meio a tantas situações contrárias, né, que você teve, tantos enfrentamentos para você chegar até aí, né, antes de chegar, né, até o país, até todo o trâmite, todo o processo que você passou, que você ainda costumou, você usou uma expressão aqui agora há pouco para mim off, que eles testaram você no limite, né? E essa expressão de teste, a bispa já usa um bom tempo, né? Esticados. É, Você diz, opa, isso eu já sei. Isso eu já sei ser esticado. E você foi aprovado, mas não foi. Você mencionou em uma outra ocasião para mim, você disse assim: olha, tem coisa que eu fiz, teve ideias que eu tive, que eu nem sei de onde foi Deus quem deu, porque eu mesmo, você usou uma expressão para mim, uma outra ocasião, você diz assim: olha, eu não sei, eu fiz, eu sentei ali e eu fui, o Senhor foi me conduzindo e eu fiz. E aí você falar agora, que é glorioso ouvir isso, que dentre os melhores, o excelente, e você estabeleceu uma régua, e eles, ó, menos que isso eu não aceito. Quer dizer, já de pessoas que não são pequenas, não são não. aventureiros, né? São pessoas reconhecidas mundialmente, são carros hipersônicos, como você disse, que são valores altíssimos, não é para qualquer público, né? Ou seja, Deus te colocou entre os príncipes, entre os grandes, né? Sendo uma referência mundial. Sim, sim, e é muito importante frisar assim que tudo isso que eu estou vivendo hoje, um dia eu vi pela tela. É muito engraçado isso, né? Quando o carro foi lançado, o novo carro, né, foi lançado em junho, a gente teve a oportunidade de poder ir visitar, né, ver o carro pessoalmente na fábrica, e eu lembro exatamente de saber exatamente o local, por virtualmente, porque eu sempre gostei de pesquisar sobre e viver aquele mundo antes de realmente viver. E eu tinha visto aquele local, aquela casa que era a mansão, né, Molshen, né, que é a mansão do Ettore Bugatti e toda a família, e ver o galpão, os carros. Eu tinha visto tudo aquilo antes de ver realmente. Que legal, que Eu glória. tinha vivido antes de viver. E tá ali e ver, você realmente, eu acredito que você realmente é o fruto de que você pensa que você é e que você pode alcançar. No sentido que, assim, não é mais, assim, não é mais um coach falando, né? Não é mais um coach falando, acredita em você e tome banho gelado às 4 da manhã. Não, não, não é sobre isso, mas eu acredito que se sua mente ela alcança um lugar pequeno, não tem como você crescer mais do que isso. E se você crescer mais do que isso, a chance é muito grande de você perder aquilo, porque você não tem a capacidade mental de alcançar aquilo. Então, eu acredito que, assim, eu cheguei em consenso comigo mesmo que, além de toda a espiritualidade que você tem que ter, eu acredito que você tem que ter paixão pelas coisas que você faz. A gente vê isso na palavra Daniel, José, Davi. Eles eram bons e eles eram os melhores, primeiro, porque eles amavam a Deus e eles faziam aquilo por Deus, e por fazer por Deus, eles eram apaixonados pelo que eles faziam. Então, eles faziam do melhor jeito, né?
E quanto ao que o senhor falou e frisou de algumas ideias, eu nem sabia de onde veio, e é verdade. Você tem noção de que muitas vezes eu orei para Deus para falar assim: Senhor, me dá uma unção de genialidade, daquela coisa assim de alcançar um resultado que ninguém conseguiu alcançar, uma visão que ninguém teve. Eu falei assim: eu não quero ser reconhecido como uma pessoa excelente tecnicamente. Eu quero ser reconhecido assim, ó, a visão do Gabriel sobre essa coisa. E eu quero ser reconhecido como Gabriel e não como um bom funcionário, né? O artista, aquela coisa do artista. Eu falei assim, Senhor, para sua honra, porque tudo que eu faço é baseado no que o Senhor já fez. É a luz que o Senhor criou, é a sombra, é os materiais, é as texturas. E basicamente eu reproduzo a realidade em um software, em um programa, mas ele tem que ser tão real que as pessoas acreditem naquilo, né? Então, basicamente, alguém que fala assim, a arte imita a vida, ou o contrário, mas enfim, tudo que eu faço é imitando a realidade que o Senhor criou. Quem mais eu posso pedir além do Senhor? Esse tipo de dom. O Senhor criou tudo. O Senhor Verdade. criou tudo que eu faço hoje, né? Então, eu lembro de, por exemplo, estar aqui de madrugada. A Fernanda já se acostumou com isso. De às vezes eu estar de madrugada e eu acordar de repente, vir para o computador fazer alguma coisa que é a ideia que Deus deu em um sonho. E eu Puxa, consegui ter força e reproduzir aquilo que foi dado em um sonho. E aquilo ter força bastante para ser reconhecido pelas pessoas. E eu vejo que é a unção de Deus. Não tem como você falar que não é. Então, assim, realmente, Deus tem dado inspiração para tudo. Deus tem dado favor para tudo fluir. E o mais importante, o que mais me cativa no Senhor é o timing, né? Você, às vezes, mostra uma coisa que você fez na hora certa, no momento certo, né? Às vezes você vê, assim, que todo mundo tem que pôr na cabeça. Há momentos de crise e às vezes tem aquelas pessoas que apresentam uma solução no momento de crise que é exatamente o timing certo, é cirúrgico. E aquilo funciona, né? Aquilo funciona de um jeito que tem um impacto enorme. E eu tenho vivido isso. Eu posso dizer que isso tem mudado a minha vida e a minha visão de vida até hoje. muito importante, o Gabriel, esse papel. Eu até brinquei com vocês agora que vocês aprenderam isso, né? Você vem de uma linha muito família, né? Ambos, né? Os pais, muito família. E em uma conversa que eu tive com o seu pai em uma ocasião, acho que há uns 2, 3 anos atrás, teu pai mencionava, né, que pegava a Bíblia, sentava com vocês, né? Você, a Giovana, sua irmã, orava, estava ali em família, junto, tinha o tempo, né, da Sim. família. E agora há pouco eu até brinquei com você que você estava aí quase meia hora falando comigo, segurando a mão da Fernanda, né? Vocês estavam aí. Aqui, meu. Às vezes, Então, às vezes de nervoso, né? Fica com vergonha de falar, agarra aqui, né? Mas tá aqui. então, vocês são muito unidos, né? E vocês vêm dessa linha, né? E entenderam, né? Que juntos vocês são mais fortes, né? E ainda conversando com a Fernanda, esse papel dela, né? Dessa esposa, companheira, ajudadora, intercessora, né? Que eu acredito que a Fernanda é que vibra primeiro, né? Com os seus projetos, né? Que ninguém viu, ela tá ali, a torcida. Ela vem primeiro, exatamente. Ela vem primeiro. Ela é a cobaia. Eu falo, senta aqui, põe o fone e vê se você acha. Vê o que você acha. É, E é glorioso poder ver isso. E eu gostaria que só que você citasse, né? Porque eu não sei nem o nome correto que se fala, que é o designer, né? Você que é o projetista, como que funciona, vocês fazem parte de um time, só para as pessoas entenderem, né? O que realmente qual que é o seu papel? Porque eu vi já o seu papel. Você já me mostrou um projeto uma vez que eu falei assim, como que. E ainda você tentou explicar para mim, eu, na minha humilde inocência, eu falei, mas dá para fazer isso? Você falou, dá. Aí você desmembrou tudo. Eu falei, meu Deus, como que dá para juntar tudo isso? Né? Que é, assim, algo extremamente complexo, não é? Ainda a bispa citou em um culto, né? Alguns outros, uns cultos bem anteriores, 2, 3 anos atrás, que falou assim: Deus deu habilidade para mexer no software de uma maneira que qualquer outra pessoa fala, não, não dá, não dá. Dá. é. Deus derramou e chegou nesse nível, né? E são pouquíssimas pessoas que conseguem chegar nesse nível, né, do conhecimento, de trazer essa riqueza de detalhes
né, que você recebeu do Espírito, recebeu de Deus, para transformar aquilo da sua cabeça em realidade. Exato. Eu acredito que a maneira mais fácil de explicar o que eu faço, de uma maneira didática, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender, e eu entendo, não é muito fácil de entender exatamente em detalhes, mas eu acho que o jeito mais simples de falar é que o meu trabalho é enganar os olhos humanos. É aquela pessoa ver assim, ah, legal, tiraram foto do novo carro. Não, mas não é uma foto do carro, não existe. Aquilo tudo não existe Foi no criado. mundo real, né? Ali está no mundo 3D, no mundo virtual, mas basicamente o que eu faço a gente tem o desenvolvimento do carro, e antes do carro ser produzido, a gente precisa saber como que ele vai ficar na vida real. O que a gente precisa corrigir, o que a gente precisa ver e ter aquela sensação de falar assim, é isso. E basicamente o meu trabalho é vender isso, né? Então Você vendeu uma é ideia. vender a ideia de como será aquilo na vida real. Então vamos imaginar assim que na área do design você tem a parte da pessoa que idealiza, que cria, faz o desenho, que faz tudo aquilo. Tem a pessoa que pega aquela informação e traduz para um software, né? Ela cria aquelas linhas que é só um desenho em algo tridimensional, então uma maquete do carro dentro de um software, então você pode ver como que vai ser aquilo. E eu faço a parte do pós. Então eu pego aquele material, né, aquela maquete e crio um ambiente, eu crio luz, eu crio sombra, eu crio cores, materiais, texturas, para que aquela coisa que é um, vamos dizer assim, é um barro, se torne algo de verdade, algo real ali, né? É, então eu quero assim, eu vendo aquela ideia, assim, olha, o que a gente planejou, o que a gente projetou vai ficar assim na vida real. E aí, quando aquilo é produzido, é exatamente aquilo que vai ficar. Então, por exemplo, é, tem duas, vamos dizer assim, tem duas utilidades gerais, né? Tem muitas outras utilidades, mas vamos colocar num quadro geral, tem duas utilidades do trabalho que eu faço. A primeira é validação interna do departamento de design. Então, tudo que a gente faz ali internamente para aprovação interna, para seguir em frente com aquela proposta e tudo. E a segunda, que eu acredito que é a mais importante e a que mais traz reconhecimento, é apresentar um produto com valor para um cliente, né? Então, sabe aquela coisa assim, que vende, né? O que vende, né? Por exemplo, assim, você chegar para um cliente e falar assim, ó, esse é seu carro rodando no pôr do sol. E o carro não existe ainda. E você mostra assim, ó, imagina você aqui dentro desse carro rodando no pôr do sol. E você mostra o carro perfeitamente na tarde do dia tal, num Tá. lugar inóspito que nossa criatividade é o limite, rodando com a pessoa dentro, e a gente mostra e vende aquele produto antes do cliente ter aquele produto. É o que faz, vamos dizer assim, o cliente fechar o contrato, né? Fala assim, não, é isso que eu quero. Não, eu quero. Não, eu quero ser essa pessoa fazendo isso, né? E é A interessante que gente pega esses, um sonho e traduz, né? e esses carros não são baratos, não é? Não. Não, hoje eu acredito que o último que saiu, que é o Turbilhão, ele é parte de 3,8 milhões de euros, né? Ele parte desse número. Então, Você está eu falando digo que euros, né? parte, que a Euro. gente faz vezes 6 ponto alguma coisa e é o valor em real, né? Mas fora as taxas de importação, né? Porque, assim, por exemplo, quem quiser ter um Bugatti no Brasil, já tem um Chiron aqui, né? Teve que pagar, se não me engano, cento e poucos por cento de importação. Então, é o valor do carro mais o valor do carro para importar, no caso do nosso país, né? Mas aqui é o valor de a partir de 3 milhões e 800 mil euros, um carro desse, né? Então, não é algo que dá para levar na brincadeira, né? É muita coisa envolvida, é muitos testes envolvidos, né? Então, é bem Gabriel, importante, né? Gabriel, eu vou só pincelar aqui rapidamente, mas você sempre foi ousado nos dízimos, fiel aos dízimos, melhor dizendo, ousado nas suas ofertas. Você, eu acho muito interessante, teve um testemunho que eu peguei, eu não sei se foi o último ou o penúltimo, aqui no Brasil, que Deus te presenteou na venda de um carro, e aí você deu o carro, e Deus te devolveu o carro, e você falou assim, o que está acontecendo aqui? Né? E foi Foi. algo que Deus colocou no seu coração, Deus te presenteou. Você sempre foi uma pessoa generosa, você aprendeu rápido
né, esse ato de generosidade, de semear, de investir, de ser ousado em Deus. E Deus também não tem limitado isso na sua vida, porque Deus dá semente àquele que semeia, né? E você vive hoje um tempo abençoado por conta de plantio, investimento, né? Essa sua ousadia em buscar Deus. O que você, a Fernanda, hoje, né? Hoje vivendo um sonho, o sonho de uma vida, né? Como diz a própria Fernanda no início do testemunho, né? Nós literalmente atravessamos o Jordão. Um ano tem sido melhor do que o outro, né? 2024 até então foi, né? Tem sido o melhor ano das nossas vidas. O que vocês têm a dizer para essas pessoas que hoje, como você disse lá no começo, né? São sonhos, não são apenas sonhos. Eu me vejo vivendo aquilo. O que vocês têm a dizer para essas pessoas hoje, né? Que sonham, né? Em realizar o casamento, a viagem, o emprego, ou aquilo que é o sonho, o desejo de uma vida de vocês. Daquelas pessoas, né, no caso. Sim, acredito que a gente pode falar por nós, que o dízimo e a oferta é inegociável para a gente, né? A gente sabe de onde veio, a gente sabe de como, o que passou e como passou, a gente tem experiência bastante com Deus para estabelecer isso na nossa vida para sempre, né? Eu acredito que tudo isso veio, e tudo isso a gente tem por conta da fidelidade, né? Tem muita gente que acredita que o dízimo e a oferta é para dar para a igreja, para o pastor. Mas, na verdade, é um compromisso de fé. Às vezes, o mesmo compromisso de fé que muitas pessoas não têm, às vezes, em cumprir uma palavra que elas prometem. Então, basicamente, assim, a partir do momento, eu acredito, que a pessoa começa a entender que o dízimo e a oferta é um compromisso com Deus, é um compromisso, porque, vamos dizer assim, na maioria das pessoas, o que mais dói é o dinheiro, né? As pessoas, elas vivem e morrem pelo dinheiro. E às vezes, para você dizer para Deus que aquilo não é o seu Deus, você dá a Ele. Você mostra a Ele que você espera dele, né? Então, eu acredito que a partir do momento que você encara dessa maneira, de que você não está fazendo isso para ajudar uma organização, ou ajudar apenas um ministério, mas é um compromisso com Deus, tudo muda. Deus pode fazer na sua vida, porque você está estabelecendo um território para Deus agir na sua vida, né? E além de ter a proteção dele, eu digo assim, você não está comprando um seguro, você não está pagando por um serviço também de achar assim que você vai ofertar e vai dizimar e vai estar garantido a sua bênção. Não, mas é um compromisso de gratidão a Deus. Eu sei quem eu sou sem o Senhor. E eu sei que eu não posso ir em lugar nenhum sem o Senhor. Então é a minha gratidão em pensar assim, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Seu nome, que Deus seja louvado. E a oferta é isso, né? Eu acredito que é um valor que herdou desde o Velho Testamento que vem se comprovando que é algo que faz a diferença na vida de alguém. Quando você mostra a Deus que aquilo não te domina, que você domina aquilo e que quando você faz isso, você atrai de Deus favor em tudo, em toda área. Porque você está se comprometendo em uma oferta de gratidão a Deus. Você está se comprometendo com um compromisso que é pequeno, mas muitas vezes as pessoas não conseguem cumprir. E você cumpre. Então, eu acredito que são as pequenas coisas que Deus, Deus, realmente valem, né? Deus literalmente tem honrado vocês. É importante vocês frisarem isso, porque você vê que para muita gente, como você mencionou agora, o dinheiro acaba sendo um problema, um desafio ao ponto da pessoa não conseguir enxergar que aquilo é uma oportunidade para a vida dela mudar. Exatamente, exatamente. A gente viu isso, acho que em todo lugar. É uma coisa que é muito interessante é que todo lugar do mundo, o pensamento das pessoas sobre dinheiro, elas caem no mesmo lugar. É, vamos dizer assim, a gente lida com muitas pessoas que a maioria das pessoas são miseráveis, por isso a maioria não vive Poxa, o que Deus tem para elas. esse é um ponto que pega, e muita gente. Esse é um ponto que pega. É, e aí você vê assim, quantas vezes, né, a gente já acho que todo mundo já teve que lidar com uma pessoa que você falou de oferta e dízimo, e ela falou assim: ah, eu não dou dinheiro para pastor e para a igreja. Sendo que o ponto não é esse. O ponto é o relacionamento com Deus. E aquela pessoa que acha que o relacionamento com Deus
dela não tem a ver nada com isso, é exatamente o que tem a ver, né? É como aquele jovem rico que foi falar com Jesus, e Jesus desafiou ele aonde doía, porque Jesus conhecia aquela pessoa, aquela alma, né? É E coração. onde doía, aquela pessoa não quis dar. E é exatamente isso que prende as pessoas a não, acredito, a não ter favor no mínimo das coisas, porque não é só questão de prosperar financeiramente, mas a sua vida ir para frente, né? Tem pessoas que têm dinheiro, mas não têm saúde. Tem pessoas que têm saúde e têm dinheiro, mas a casa está destruída espiritualmente, são depressivas. Então, assim, a gente só tem tudo que a gente tem porque Deus está com a gente. Nada mais justo que a gente estabelecer um compromisso com Deus, né? Eu só gostaria de complementar, Bis, que assim, se tratando de sonhos, tanto eu quanto o Gabriel tínhamos sonhos específicos, né? O meu era o casamento e o dele era essa realização profissional. E assim, a gente viveu os sonhos duas vezes. Primeiro, internamente. Então, a gente não só sonhou, mas nós almejamos, nós fomos atrás daquilo que nós queríamos conquistar, né? Nós aprendemos aquilo que a gente entendeu que tinha que ser aprendido para a gente chegar na condição de realizar esses sonhos, e depois nós vimos a concretização desse sonho, né? O material. Porque, por exemplo, no meu caso, o casamento. Durante muitos anos era só um sonho, mas quando eu cheguei para casar, eu já tinha escolhido tudo. Eu sabia como era o meu vestido, eu sabia como eu queria as minhas madrinhas, como eu queria que fosse o casamento. Na nossa casa, eu já tinha uma noção do que eu queria como fosse, decoração, as coisas. E depois a gente viu tudo sendo concretizado. E a mesma coisa o Gabriel, né? Quando ele era criança, ele sonhou isso, inclusive tem até uma história que uma vez o professor perguntou o que eles queriam ser, aquela coisa que sempre Isso acontece, é né? verdade. Eu era bem E, pequeno. e aí ele falou que ele queria ser tal da Eu Ferrari, né? queria ser um desenhista da Ferrari, né? Eu, com, sei lá, 11 anos. E eu lembro que todo mundo riu de mim, inclusive o professor. Ou seja, não teve, né? Perdi totalmente o crédito ali, né? E eu voltei para casa bem indignado, bem triste. E eu falei para minha mãe isso, né? Todo mundo riu de mim, achou que era. Eu falei assim, realmente, hoje eu não sou da Ferrari, né? Mas, 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 Gabriel Fernanda, 2024, ano das bênçãos de Josué, atravessar o Jordão, o melhor ano da vida de vocês, um ano abençoado. A Fernanda falando em alemão perfeitamente, vivendo seus ensinamentos, vivendo o melhor ano da, nós declaramos em nome de Jesus. vivendo o melhor ano da vida de vocês até então. Sim, com certeza. É esse de longe, né? O ano passado era bom, mas esse. É, Sim, e. realizados, É, né? Eu creio assim que 2024 realmente foi um ano de realizações. A gente já vinha numa caminhada, né, desde 2022, 2023, quando nós nos casamos, mas esse ano nós vimos a mão de Deus em todos os detalhes, cuidando de tudo, e assim, a gente não tem nem palavras direito para expressar tudo que Deus tem feito por nós, que realmente foi muitas coisas, né? Até quando a gente conversou com o senhor no off, assim, muitas vezes as pessoas que estão de fora, que não estão tão próximos assim, talvez não saibam o tamanho do desafio que é você não, sair não é uma da. honra, né? Não. Não é uma honra. Você sair do seu país natal, você abandonar tudo que você conhece, você deixar para trás parentes, amigos, a igreja, né? Assim, tudo que você está acostumado para começar uma nova vida num outro lugar. Mas, assim, a gente sabe que quando Deus tem um propósito e você está disposto, e você tem um coração correto, ele sustenta. A gente está no lugar que Deus queria que estivéssemos, né? Então, não tem nada melhor do que isso, né? Deus supre tudo. E eu acho que, na minha visão desse ano, tudo que a gente fez teve muito mais força do que nos outros. É bem visível isso, assim, né? Toda atitude que a gente tomou no mundo real, no mundo espiritual, parece que a força triplicou, quadruplicou, assim, né? O impacto que as coisas têm tido. Ah, a gente não é o mesmo no sentido de como a gente olha o mundo, de como a gente observa o mundo e como a gente olha para a família, para nós. Eu acredito que
Quando você tem a família perto, né, você consegue construir a sua própria família, eu e a Fernanda. Mas quando você não tem ninguém perto, por mais que a gente tenha um bom relacionamento com os nossos pais, a gente continua ligando para eles e sendo que sempre que pode estar se comunicando, mas quando a gente está só nós dois aqui, isso fortalece, né? A Fernanda tem sido minha coluna espiritual. E Muito quando eu importante estou isso. falhando, ela me ajuda. E assim o contrário. Então, isso cria força para a gente. Eu acredito que, diferentemente de muitas pessoas que se mudam e cedem para a cultura para se encaixar, eu acredito que a força que Deus tem nos dado é para, em vez de se encaixar a cultura, é criar uma cultura, é influenciar outras pessoas para o reino, né? E nas mínimas coisas, isso tudo conta, né? Na verdade, assim, a gente tem andado na contramão do mundo, né? Porque, por exemplo, eu saí do meu emprego, que eu estava no Brasil, estou aqui dependendo exclusivamente do Gabriel, ele é o provedor de casa, e num mundo tão feminista como a gente vive hoje, onde dizem que para a mulher trabalhar assim, fora, ter o seu próprio dinheiro, não depender de homem, a gente vê até quando a gente comenta com as pessoas que estão aqui, que estão acostumados, né, já naturalizou essa cultura, eles espantam, assim, saber É, como, por que que você desistiu da sua carreira, mas assim, não foi uma desistência, mas sim por entender que o propósito que Deus tinha para nós era muito maior, e nós andamos sobre a mesma missão. Então, assim, o Gabriel hoje, ele é a cabeça do lar, e eu casei com ele justamente porque ele tinha os princípios bíblicos para isso. Então, eu entrei num casamento sabendo que eu ia ser cuidada, que eu ia ser protegida, que todas as coisas que precisam ali do papel do homem, ele cumpriria, e eu tenho todos os dias lutado para cumprir o meu papel como mulher. Né? De ser ali a coluna espiritual, de ser a base, de ser aquela que ajuda, que está do lado, que ajuda nos momentos que tem que levantar a cabeça e lutar, mas que também está ali para comemorar, para vibrar nas vitórias. né? Nada mais difícil do que fazer o certo, né? Mas é isso que Deus exige da gente. Então, é mais fácil o cara desistir vamos dizer assim, ceder e a mulher tomar as rédeas? É mais fácil a mulher, com a indignação daquilo acontecendo, tomar as rédeas e falar, não, deixa eu que resolvo, em vez de tratar aquilo junto, é mais fácil. O que é mais difícil? Sempre vai ser mais difícil fazer o que Deus tem pra gente. É mais desafiador, né? Você ter que, na hora do momento de dificuldade, de desafio, no momento difícil, você tomar atitude, você falar assim, não, isso vai passar, a gente vai passar por isso, independente, sabe? Engole a sua ansiedade, entrega para o Senhor e a gente tem vivido esses testes. Tem nada, vamos falar assim, não é uma uva, não é um doce, não é um mar de rosas. É desafiador, é um desafio maior, Olha que né? coisa interessante vocês falando, né? A palavra profética para 2024, ela se resume bem no que vocês estão falando agora, né? Não é terra para É, criança, é terra de gigantes, né? Os é, desafios são maiores, né? Os sim, enfrentamentos são maiores, mas quem disse que vocês não iriam vencer? O Senhor disse a Josué: exatamente. seja forte e corajoso. E o Senhor disse também: olha, não se afaste da tenda, não se afaste da presença, ou seja, deu a direção, você vai vencer, é certo. Você tem que crer e permanecer, né? E resumidamente o que vocês acabaram de falar agora nesse finalzinho, né? O que vocês estão Exatamente. vendo e vivendo não é fácil, mas vocês têm graça para viver e estão juntos nesse propósito, no nome de Jesus. Amém.